Fred Rodrigues, como é que você viu essa fala do presidente? Paulo, eu acho que foi uma fala decepcionante para a imprensa, né? Com certeza para a maioria da imprensa, para a grande mídia, para esse pessoal agitador que gosta de pintar o Bolsonaro, né, como uma pessoa agressiva, autoritária, que não respeita a Constituição. Mais uma vez, ele deu uma prova de que ele está sempre disposto a colocar a própria segurança, a própria vida, a própria reputação para defender o Brasil, para defender a nossa Constituição. Foi uma fala extremamente precisa, né? Foi uma fala para mostrar ao que veio e como está a atual situação. Disse que vai respeitar a Constituição, né? E inclusive colocou até o próprio Ciro Nogueira para falar a respeito da transição, e a transição está na Constituição, assim como outras coisas também estão na Constituição. A verdade é que quem esperava dele um ataque, quem esperava dele um rompimento desleal, um rompimento sem provas, ele não entregou. E ainda foi muito preciso em falar sobre o direito de manifestação do povo brasileiro, que o povo brasileiro tem o direito de se manifestar. Eu não sei porque tem parte da imprensa que insiste em mentir, dizendo que o povo está nas ruas porque o Bolsonaro perdeu. O povo não está nas ruas porque o Bolsonaro perdeu, o povo está nas ruas porque um condenado por corrupção em 3 instâncias, né, anuladas pelo STF, foi declarado vencedor pelas urnas do TSE. É por isso que o povo está na rua. E a gente viu que o presidente não enfrentava só a pessoa que foi retirada da cadeia para poder concorrer com ele, enfrentava também 90% das emissoras, enfrentava artistas, né, que tentavam a todo tempo influenciar o seu público com mentiras, enfrentava também, e de forma, talvez a forma mais desleal, as pessoas que estavam em situação de poder para decidir sobre o quesito eleitoral. E citando só um exemplo aqui, Paulo, a gente tem que lembrar que a campanha do presidente foi impedida, né, de fazer vídeos chamando o Lula de ladrão, mas ao mesmo tempo foi autorizado que o Bolsonaro fosse chamado de genocida pela outra campanha. Então só aí a gente já vê um desequilíbrio completo. Mostrou que ele vai continuar respeitando a Constituição e principalmente que ele tem noção que hoje em dia ele é um gigantesco líder para a população que defende o que ele defende. Você acha que a direita, como ele falou, a direita veio para ficar, para crescer, ou vai se encolher a partir de agora? Eu acho que, falando dele primeiro, eu acho que ele sai dessa situação como o maior líder político brasileiro. Ah, mas foi o Lula que ganhou. Ok, mas o Lula teve que se juntar com todo mundo, né? Se juntou com quem dizia que ele queria voltar à cena do crime, como o Geraldo Alckmin, se juntou a quem chamava ele de chefe de quadrilha, como o Ciro Gomes, se juntou a pessoas que falaram que o Mensalão foi um escândalo gigantesco de corrupção inegável, como a Simone Tebet, e fora todo mundo, para conseguir praticamente empatar com o Bolsonaro. O Bolsonaro enfrentou todo o sistema sozinho, só com o povo do lado dele. Então, por isso, hoje, ele é o maior líder político do Brasil. A direita, Paulo, veio para ficar. Veio para ficar porque ela finalmente achou o representante dela. Ela não tem mais que apelar a pessoas que simplesmente não eram tão de esquerda, como Aécio Neves, como FHC, como Serra, que curiosamente estão todos ali com o Lula hoje em dia. Hoje em dia, a direita encontrou no Bolsonaro um líder correto, que obedece à Constituição, que não persegue seus adversários, que não fala em regulação de mídia, que não fala em regulação de redes sociais, que não quer colocar jornalista na cadeia, né? Então é uma pessoa completamente correta, com os valores conservadores, e que até na hora de fazer a manifestação, de avalizar as manifestações, pede para que os seus, boa parte ali são seus apoiadores, apesar que a indignação primordial, primária, é sobre a eleição de um ex-condenado por corrupção, pede para que seus apoiadores respeitem o direito de ir e vir, respeitem a propriedade privada. Então, até o último momento, ele está dando demonstrações de que é um estadista, ao contrário do que esse cara aí que está pretendendo, né, ao que a situação indica, parece que vai assumir no dia 1º de janeiro, ao contrário do que ele já mostrou. Por que, é o que parece, né? Você está prevendo algum golpe, alguma coisa assim? Não diria golpe, né? Mas a situação no Brasil, por exemplo, quando o Bolsonaro foi eleito, a esquerda tentou todo tipo de tática, né? O não reconhecimento, tentaram derrubar ele fazendo a cassação da chapa, né? Então o Brasil, depois que a esquerda bagunçou e banalizou o processo político, é muito difícil você prever o que vai acontecer daqui a um mês, né? Mas o que a gente pode prever é que, caso ele assuma, ele não é um candidato novo, né? Muita gente falando, espero que o Lula governe com parcimônia, que pense no bem do país, agora ele é o presidente de todo mundo. Eu pergunto para esse povo, vocês são idiotas? Vocês não têm memória? Onde vocês estavam? Não é um cara novo chegando. É um cara que já teve 2 mandatos, a sucessora dele mais 2, e que durante todo esse tempo foi regado por escândalos de corrupção e perseguição a quem pensa diferente. Ele não vai fazer diferente agora. Tá bem. E eu vou deixar para o Fred comentar esse comentário dele. Claro, evidentemente que dentro do respeito também que merece o comentário do Bento. Tá? Ele diz que o único mal que existe, já com prazo de validade vencido, é o Bolsonaro.
É difícil falar isso quando os dados mostram o completo oposto, né? O presidente Bolsonaro conseguiu uma redução nos índices de criminalidade de nível recorde. Na época do PT, chegamos a ter 57 mil pessoas mortas todos os anos, né? Crimes violentos, assassinatos, homicídios. E agora no Bolsonaro, segundo o próprio G1, nós estamos aí por volta de 41, 44. Então, olha o tanto de vidas que o Bolsonaro salvou só com essa redução no índice de criminalidade, né? A gente for falar os dados econômicos, né? O PT nos entregou nos seus 2 últimos anos, 2 anos seguidos de PIB negativo, nem mesmo agora com a pandemia isso foi feito, né? A gente teve um ano de queda no PIB, no outro ano já estava crescendo. O desemprego, entre 2014 e 2016, o desemprego no Brasil passou de 4,6 para 4,8 para 12,6%, né? E agora o desemprego com o Bolsonaro está em 8,7%. Então, assim, sob o governo Bolsonaro, o Brasil deslanchou. Nós conseguimos 2 milagres econômicos, né? Um crescimento econômico maior que o da China e uma inflação menor que a dos Estados Unidos. De Caldazinha, ele diz que o Lula é o maior líder político da América Latina. E os bolsonaristas envergonham o Brasil com essas atitudes antidemocráticas. Eles queiram ou não, o povo decidiu no voto o presidente é Luiz Inácio Lula da Silva. Na verdade não é, basta você olhar as pessoas que celebraram a vitória do Lula, né? Entre elas o grupo terrorista Hamas, os ditadores da América Latina Maduro, Ortega, os presídios, o narcotráfico, tem bastante vídeo aí desse pessoal celebrando a vitória do Lula e, curiosamente, a redação da maior emissora de TV do Brasil. Ele não é o maior líder político, teve que se alinhar com todo mundo, inclusive com quem disse que ele queria voltar à cena do crime. Bolsonaro é o maior líder político que enfrentou o sistema sozinho e, na minha opinião, saiu o vencedor. Tá bem.